Graça e paz, queridos. É uma alegria tão grande estar aqui. Não cabe no meu sorriso, no meu coração. A alegria de ver cada um de vocês, os rostinhos. E a emoção é tão grande que eu duvido que eu vou conseguir pregar hoje. Mas é um amor tão grande que eu tenho por vocês e ainda considero meus filhinhos. E é tão bom, como João diz, não tem alegria maior do que essa de ver que os meus filhinhos estão andando na verdade. É uma bênção ver a igreja assim, viva, como sempre. Dou glória a Deus pelo ministério que tivemos aqui, com os pastores, com o pastor Edgar, com o pastor Gilberto no passado, com o pastor Paulo. Temos que orar pelo pastor Edgar, não é? Puxa vida, era para ele estar aqui hoje, para receber os visitantes, os pastores. Mas nós estamos orando por ele e vamos continuar orando para que Deus abençoe a saúde dele, que ele recupere e possa estar o mais rápido possível de volta conosco. Nós amamos tanto ele, não é verdade? É um grande pastor. Mas é uma grande alegria mesmo estar aqui com vocês hoje e poder partilhar um pouco do nosso ministério, que vocês têm orado e têm participado conosco através das suas orações, e é uma bênção estar aqui. E eu trouxe um amigo meu hoje que vai pregar hoje à noite, o James Golder. James, pode colocar em pé, por favor? O James, ele vai pregar hoje à noite. Obrigado, James. Eu estou falando em português com ele. Há 3 meses atrás, esse homem falou, 1 ano atrás, eu visitei ele e ele disse, eu já fui no Peru. Falei, eu estou indo para o Brasil e vou para o Amazonas para treinar missionário. Eu perguntei, você quer ir? Ele falou, deixa eu orar. Ele orou, depois de 3 dias falou, sim, eu quero ir. E já comprou a passagem antes de que eu comprasse a minha. Aí eu falei, ele falou, e o que eu vou fazer lá? Eu falei, você vai pregar, você vai ensinar, você vai fazer o que eu faço. E ele só falava inglês e conhece espanhol. Então, eu falei, escreve o seu testemunho. Ele escreveu o testemunho dele em inglês, eu dei uma ajeitada lá, traduzi. Falei, agora você vai estudar isso aqui em português, você vai dar o seu testemunho em português. O cara, em pouco tempo, já estava perfeito o português dele. Eu nem ensinei nada. Só traduzi, ele leu. Vocês vão ver. E esse é um desafio para vocês que estão querendo aprender inglês. É possível, tá bom? E ele é um exemplo de que é possível. Então ele vai falar o testemunho dele e vai pregar hoje à noite em português. A mesma mensagem que eu vou pregar agora, com dificuldade, ele vai pregar com facilidade hoje à noite, em português. E vocês vão ver como Deus é poderoso para fazer isso quando a gente quer e se dispõe nas mãos dele. Então vai ser uma bênção ter o James. Não perca, tá bom? Estamos aqui porque, só de passagem, ontem fomos na igreja chinesa, que eu tenho ajudado já por 30 anos. No mesmo tempo que eu era pastor aqui, eu era um semi-pastor lá na igreja chinesa, de Taiwan. Então, ontem estivemos com ele, foi um tempo tão gostoso. Eu amo aqueles irmãos também. Não é no mesmo nível que vocês, mas eu amo eles demais, tá bom? Então não fica com inveja não, tá tudo certo. Mas foi um tempo muito bom e hoje estamos aqui. Amanhã, às 6 da manhã, pegamos o voo para Macapá. E eu e James vamos estar lá no Amapá e no Pará, fazendo treinamento para os missionários da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. São missionários jovens, o mais velho deve ter 30 anos. Tem gente de 24, 25, e temos 30 missionários lá. Alguns vieram de outras partes do Brasil e outros que são de lá mesmo, daquela região do nosso país. Estão lá fazendo um trabalho tremendo, com pouco treinamento, pouco conhecimento, mas estão evangelizando, estão ajudando as comunidades necessitadas, estão plantando igrejas nas margens do rio Amazonas, dos 2 lados. Tem muitas igrejas que eles estão plantando, com pouco treinamento teológico. Então nós vamos lá para dar treinamento para eles, para saber o que eles estão fazendo e fazer corretamente. Não é importante isso? Imagina se o pastor Edgar chegasse aqui e falasse, desculpa, eu nunca fui para o seminário, mas eu vou pregar hoje. Imagina só. E isso é o que acontece com eles lá. Então nós vamos ajudar a dar o treinamento que eles precisam para fazer a obra do nosso Deus. Preciso das suas orações. Então nós vamos ter 3 voos para chegar em Macapá
E depois de 2 dias nós vamos pegar um barco, cruzando o rio Amazonas para o outro lado, em direção diagonal, indo para a ilha de Marajó, na cidade de Afuá. E nós vamos dar um treinamento de 2 dias lá para os missionários em Afuá. Afuá está na ilha de Marajó, que pertence ao Pará. Se você entende a geografia brasileira, é essa, ok? Depois nós voltamos para Macapá e pegamos um barco e vamos a noite toda naquele barco, 12 horas de barco no rio Amazonas até chegar ao fim do mundo. Sabe quando Jesus falou até os confins da terra? É lá onde nós vamos. Uma cidade chamada, um arquipélago, na verdade, chamado Bailique. Se você googlar lá, talvez você ache, tá bom? Bailique é um arquipélago e temos uma sede da missão lá. É quase na Guiana Francesa, quase lá. O Brasil é do Oiapoque até o Chuí, certo? Lembram quando o professor ensinava geografia pra gente? Então, nós vamos lá perto do Oiapoque, fim do mundo mesmo. Então, vamos ensinar e treinar por 1 semana, quase 1 semana, os nossos missionários fazendo essa obra do nosso Deus. Posso contar com suas orações? Amém. Muito obrigado. A gente precisa muito disso. Depois a gente volta semana que vem e já vamos de volta para casa. Então, rapidinho essa viagem, porque eu tenho uma esposa que vocês já sabem, que eu amo muito. Ela mandou um beijo para vocês, tá bom? Recebe o beijinho dela? Minha queridinha, que eu amo muito, vocês sabem. Ela veio para a igreja primeiro que eu, né, Décio? E Joel já estavam aqui. E talvez alguns outros de vocês estavam aqui, mas acho que esses são os 2 anciãos da nossa igreja, né? Que eu lembro agora. Então a Luzimar começou com eles. Não sei se ela chegou primeiro que vocês ou chegou junto, mas ela está primeiro que eu. Depois eu cheguei e falei, eu tenho uma namorada aí, vamos ajudar nesse negócio aí, né? Aí a igreja decidiu chamar a gente para ser missionário em 1986. Casamos aqui, no meio do estágio. Foi o nosso casamento, em dezembro de 86. E vocês, algum de vocês estavam aqui naquela época? Faz tempo, hein, gente? Ainda bem que o Décio não falou a idade dele, né? A gente ia ficar assustado. Ele falou, faz tempo mesmo. É 100 anos, né, Décio? Pastor Edgar nos convidou para pregar aqui hoje, eu e o James. E é um prazer sempre pregar na nossa casa. A gente está em casa aqui, então é uma bênção poder estar com vocês. E ele falou o tema do ano. Ele falou, você pode pregar no tema? Eu falei, Edgar, muito tarde, já está preparado, já está até traduzido e alguém já vai falar a mesma mensagem. Mas ainda é interessante que ainda faz parte desse tema. Qual é o tema mesmo? De novo? Mais uma vez? Descomplicando, não é? Descomplique sua vida. Puxa vida. A vida está complicada? Os nossos cânticos hoje mostraram como descomplicar, não é verdade? Somos juntos, estamos juntos, servindo ao Senhor, amando uns aos outros, assim se descomplica. E a mensagem de hoje não está ligada diretamente com o tema que o pastor Edgar tinha pedido, mas está ligada com a mensagem que o tema proporciona. Então, vamos orar e depois nós vamos começar daqui para frente. Deus Todo-Poderoso, que alegria estar na Tua casa, Senhor. Que alegria, Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus está aqui conosco, assentado no nosso meio, recebendo os louvores que já Te demos, porque fizemos para a Tua glória, Senhor. Agora, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, suplicamos que o Senhor venha e fale conosco por meio da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. Faça ela entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida e transformar a nossa vida para descomplicar as coisas, nosso Deus. O Senhor pode fazer isso e nós cremos e por isso Te suplicamos. Suplicamos também nesse momento que o Senhor toque na vida do pastor Edgar, o Teu servo. Dá para ele boa saúde, Senhor. Recupera, restaura a vida dele e a saúde dele para estar de volta na obra do Senhor. Muito obrigado pela vida e pelo ministério dele, da Sandra e da família, Senhor Deus. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela igreja do Horto que Te ama, que tem publicado o Teu nome, nosso Deus, por todos os lados. E nós percebemos o perfume do amor que essa igreja exala nessa região. Muito obrigado. Nós Te glorificamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 1,
E o nosso texto hoje está nos versículos 3 a 7. Capítulo 1, versículos 3 a 7. Enquanto você abre, enquanto você acha, deixa eu falar um pouquinho e depois nós vamos ler essa passagem. Aponto para cá, para cima, para o lado. Não está mudando. Quem sabe está ligado. Obrigado, irmão. Aí tem que ir para a direita. Para a direita sempre vai, para a esquerda é complicado. Mas não está indo para a direita, vamos para a esquerda. Você pode mudar para mim, por favor? Porque não está funcionando. Tenta, tá vendo? É assim. Vamos contar a história, já que não está dando. Gosta aí. Você tem uma história para contar, não tem? Eu conheço a história de alguns de vocês. Os que estão mais no passado, eu conheço a história porque nós participamos da sua história. Algumas histórias difíceis, não é verdade? Algumas histórias maravilhosas, algumas histórias que a gente glorifica o nosso Deus, outras histórias que a gente luta e chora. Mas todos nós temos uma história para contar. Às vezes as histórias são gostosas de ouvir, às vezes não. Às vezes as histórias são difíceis, porque lembra que nós vivemos num mundo caído, com dificuldades, com lutas, não é verdade? Você tem essas histórias? Se eu sentássemos para contar essas histórias, a gente ia chorar juntos, não é? Orar juntos, glorificar a Deus juntos, através das bênçãos que algumas histórias que nós temos, podemos contar e compartilhar. Então, todos nós temos uma história. Qual é a sua? Você já comentou a sua história com alguém? Já sentou com alguém para contar a história da sua vida? De como você foi salvo? De como Jesus entrou na sua vida e te transformou? De como Ele tem trabalhado na sua família? Como Ele tem respondido às suas orações? Todos nós temos uma história para contar. Eu tenho uma história. E é tão grande essa história, que eu escrevi um livro. A história está nesse livro. Não toda a minha história, tá bom? Não cabia num livro, né? Até parece que esse livro é grosso, né? Livro fininho, mas tem uma história de sofrimentos, de lutas, de glórias. História que mostra como Deus está sempre ali conosco, ouve as nossas orações, responde com poder. Vocês fazem parte dessa história. Muitos de vocês participaram, oraram, estiveram ali. Vocês sabem, alguns não sabem, mas eu nasci com uma doença chamada hemocromatose, que excesso de ferro, era o Iron Man, né? Eu não sabia, mas eu era, só que não tinha riqueza dele, mas tinha um problema no meu fígado por causa de muito excesso de ferro no fígado, então destruiu meu fígado, virou cirrose, e meu pai morreu com 63 anos de idade, eu tenho 62, imagina. Jovem, né? Para os jovenzinhos eu sou velho, mas para os velhos eu sou jovem. E meu pai faleceu com 63, com a mesma doença e ninguém sabia. Eu fui o primeiro a ser diagnosticado e a doença está na família toda. Vou contar daqui a pouco sobre um dos meus irmãos. Mas 3 anos atrás eu estava quase morrendo por causa do meu fígado e precisava de um transplante. Então eu conto aqui a história de como Deus providenciou aquilo, como Ele respondeu as orações, suas orações e as minhas naquela hora de necessidade. Então, por que sofremos? É o título desse livro, as razões por que sofremos e como glorificar a Deus no meio do sofrimento. Quantos de vocês já têm esse livro? Meia dúzia de 6 pessoas. Quantos já leram este livro? Talvez você não tenha, mas já leu. O Décio já leu, 2, 3, 4. Um best-seller, vocês não leram ainda? Ok. Talvez era caro demais, né? A Rosi está vendendo por R$25. Falei, Rosi, que livro caro. Hoje você pode levar para casa. A propaganda não é para dinheiro não, porque nós vamos dar. Eu trouxe para dar para a livraria e você pode ter uma cópia desse livro por R$10, ok? Leva, vai ajudar a evangelizar pessoas, vai ajudar outros que estão sofrendo com a mesma situação ou com outras situações. A história conta problemas de sofrimento de muitos na Bíblia e da nossa vida e como glorificar a Deus no meio do sofrimento. Então é a nossa história, é a minha história. Você tem a sua. Se quiser ler a minha, saber como Deus interagiu na nossa vida, leve, tá bom? Compre 2. 2
1 por 10, 2 por 20. A Rosi está lá, ela tem 50. Então, se você chegar depois dos 50, vai dizer, sinto muito, agora é 25. Tem 50 livros e é R$10 cada um. Se acabar esses, depois é o que tem lá na livraria, que ela teve que pagar. Então, vai ser 25. Esse é o preço real, tá bom? Se quiser, leve. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Mais de 1000 pessoas leram esse livro. Eu tenho recebido e dado feedback de muitos que estão lendo, tanto em inglês, porque está em inglês, o original foi em inglês, e tem em português, muitos leram aqui no Brasil. Tem ajudado muitas pessoas que me escrevem, que ligam, que dão WhatsApp, falando como Deus tem abençoado e ajudado. Eu tenho ajudado vários que estão passando por transplante de fígado e de outros, porque leram o livro e pediram ajuda e estou participando com ele. Então, é uma bênção. Então, eu quero que você tenha essa experiência de receber ajuda e oferecer ajuda a outros que estão passando por problemas, situações na história deles. Aqui em 2 Coríntios, a carta toda, Paulo conta a história da vida dele. É um livro lindo, porque Paulo é muito pessoal. Sim, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, mas ele está abrindo o coração dele. E ele conta com detalhes, sofrimentos que ele passou, aflições, lágrimas, dores terríveis que esse homem de Deus passou na vida dele e no ministério. Então, 2 Coríntios é o livro da história da vida de Paulo. Assim como Atos é o livro da história dos apóstolos, e também muito da história de Paulo, 2 Coríntios ele abre o coração e a boca e escreve para a igreja de Coríntios contando a história da vida dele, de todas as perseguições, solidão, prisões, os espancamentos, os naufrágios. E num certo jeito, quando a gente lê essa carta, que é linda demais, eu já preguei aqui em 2 Coríntios uma vez, na carta toda, e a gente se comove muito ao ler essa carta. Ela é muito emocional, muito, muito, e a gente chora com Paulo, porque a gente se identifica com o servo de Deus nas lutas, nos sofrimentos deles, e recebemos a ajuda do Espírito Santo ao entender que outros passam, como Paulo, pelas mesmas lutas e sofrimentos que nós passamos. Então, leia a carta toda. Hoje nós vamos ler só o capítulo 1 como uma introdução da carta, para você ter um tira-gosto. Sabe quando você vai no mercado e tem um tira-gosto lá e você está morrendo de fome, aí agora compra, né? Então, aqui está um tira-gosto, agora compra o livro, tá bom? Não esse, mas esse de 2 Coríntios, leia. Então hoje vai ser um tira-gosto da história de Paulo, para você ler e receber a ajuda de Deus. Nesses 5 versículos que nós vamos ler aqui, nesses 5 versículos, Paulo repete 9 vezes em 5 versículos a mesma palavra. Parece que ele está falando, quem mudou aí? Obrigado, eu não mudei, valeu, hein? O cara está atento, hein? 9 vezes ele responde, e ele repete e usa essa palavra paracaléu. Quantos já ouviram essa palavra paracaléu? A gente tinha aqui no tempo do Décio e do Joel, um negocinho que a gente falava do paracaléu. Lembra, Joel? A gente escreve. Até hoje tem? Não acredito. Verdade. Laís. É Laís que está aqui. É Laís. Quase não conheci. Seu Edgar. Querido. Tudo bom? Puxa vida. Que bom ver o senhor aqui. Quem é ele? Essa é outra história, não é? A gente vai ter que conversar, cara. Perdi o assunto. Paracaléu, ainda tem paracaléu. Vocês escrevem, né? O que significa paracaléu? Significa chegar junto. Em outras palavras, na gíria nossa, é chegar junto. Tá bom? Chegar perto para ouvir, para ajudar, para socorrer, para encorajar. É a mesma palavra que o Senhor Jesus usou para o Espírito Santo em João 14 e 16, quando ele falou, eu vou embora, mas eu vou mandar quem? O Consolador. Ele usou esta palavra para o Espírito Santo, que é o Consolador, que vem
para nos ajudar, vem para ouvir a nossa oração, traduzir a nossa oração para Deus, não é? Vem para ficar junto naquela hora que a gente está, não aguento mais, Deus. E o Espírito também fala assim, aguenta, eu estou aqui com você, não é? Então, é a mesma palavra. Então, a palavra paracaléu se repete aqui 9 vezes. E nós vamos ler agora o nosso texto. Você pode ler aqui comigo, se conseguir, ou pode ler na sua Bíblia. Pode estar aberta aí já, né? Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e a palavra que usa aqui é consolação e consolo. 9 vezes. Talvez a sua use conforto, tá? É a mesma palavra, a mesma tradução diferente da mesma palavra. Deixa eu ler o texto. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual Deus lhes dá paciência, a qual ela lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E versículo 7, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Bonito, não é? Isso é só uma introdução dessa carta linda que eu estou encorajando vocês para lerem essa semana. Esse é o tira-gosto agora da vida de Paulo. E ele começa essa carta com versículo 1, com 4 motivos para louvarmos o nosso Deus. Ele começa já louvando o nosso Deus. Agora que eu passei, quem estava lendo comigo não leu, coitados, né? Teve que abrir a Bíblia. 4 motivos para louvarmos a Deus. Está no versículo 3. Primeiro motivo para louvarmos a Deus é porque Deus é Deus e ponto final. É um bom motivo para adorar a Deus? Ele é Deus. Quem mais é Deus? Ninguém mais é Deus. Deus é Deus. É um motivo para louvarmos o nosso Deus. Então Paulo começa: bendito seja o Deus. Bendito seja Deus. Adorando o nosso Deus porque Ele é Deus. E o segundo é porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo para adorar o nosso Deus? Sim. De quem Jesus Cristo é filho? Não é de José. É de Deus. Ele é Deus conosco. Ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Ele é Deus, porque Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é Pai, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que nós temos condições de nos tornarmos filhos de Deus pela fé nele. João 1,12 diz isso. Terceira razão para louvarmos o nosso Deus, só no versículo 3, é porque Deus é um Pai de compaixão. Isso é lindo. Deus é um Pai de compaixão. Ele é um Deus que chega junto. Ele é um Deus, eu vou explicar mais daqui a pouco, mas Ele é um Deus que o coração dele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, não é? Elas se renovam quando? Cada manhã. Está zerinho hoje, cada dia. E Deus é Pai da consolação, da compaixão. E a quarta razão para louvarmos o nosso Deus, só no versículo 3, é porque Deus é o Deus de toda consolação. Então, se você está precisando hoje de ser confortado, consolado, porque está numa luta tremenda, passando por sofrimento na sua vida, Deus é Pai de consolação. Ele entende sua dor, seu sofrimento, sua perda, sua luta. Ele está junto, Ele está aí com você. Ele é Pai de toda consolação. Isso é lindo, é maravilhoso. Então, queridos, agora que nós já temos um coração pronto para adorar
e louvar o nosso Deus, estaremos prontos então para entender a razão por que sofremos. E aí Paulo vai abrir os versículos 4 a 7, só o comecinho, e começar a falar sobre por que sofremos. E o resto da carta toda é explicando esse tema do porquê sofremos. E está também nesse livro que você vai comprar hoje, vai ler e vai dar para outros. Por que sofremos? É essa pergunta que todos nós fazemos, né? Por que, Deus? Está aqui a razão. E nós vamos ver então 3 razões aqui nesses versículos do porquê sofremos. Então aqui o Espírito Santo vai mostrar-nos agora essas 3 razões do porquê nós sofremos. A primeira está logo aí no versículo 4. A primeira razão por que sofremos, e ele diz, para que possamos consolar a outros. Tem tudo a ver com o tema, para descomplicar. Deus permite você sofrer? Por que, Deus? Descomplicando a coisa, uma das razões é para que possamos ajudar outros. Deus te dá a experiência do sofrimento, e quando Ele te dá a resposta, a solução, a alegria do Senhor vem, e que bom que eu passei por isso, né? Até o salmista fala, foi meu bom ter passado pelas aflições. Aí depois você pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo sofrimento. Alguém aqui já usou muleta alguma vez? Alguém? 1, 2, muitas pessoas, 10 pessoas aqui já usaram muletas, até vezes algumas até usam até hoje, não é? Então quando você já passou pelo fato de usar uma muleta, quando vê alguém com muleta, você sabe. Eu sei o sofrimento, eu sei como dói aqui debaixo do braço, né? Usar muleta. Eu entendo a luta, a dor daquela pessoa. Mesma coisa serve se você já usou muleta, se você já perdeu alguém querido na sua vida. Você já perdeu alguém? Pai, mãe, filho, irmãos. Temos uma história aqui tão recente na nossa igreja, né? Da Isaura. Se você já passou por isso, você pode chegar lá nela, no Bruno, na Thaís, e dar o consolo que eles precisam. E não precisa dizer, eu sei o que você está passando. Você não sabe nada. Você só chega junto, dá um abraço gostoso, de sentimento, ora com a pessoa, para mostrar, essa sabe a minha dor. Não falou nada e mostrou tudo. Não é lindo isso? É para isso que Deus permite a nossa dor e o nosso sofrimento, para que possamos consolar outros. Tem um comentarista que a gente gosta muito, talvez você já deve ter lido alguma coisa dele por aqui, o nome dele é Vernon McGee. Ele fala assim que Deus é um consolador que não é igual aquele papai e mamãe que quando o filhinho cai fica dodói, né? Deixa eu beijar o dodói, vem aqui, traz. Então Deus não é um Deus que dá um beijinho no dodói. Não, Deus é um Deus que entra no dodói na nossa vida e traz a cura daquele dodói da nossa vida e consola a gente no meio da dor. É muito mais do que uma coisa superficial de vai em paz, está tudo certo. Não, Deus entra na nossa vida e dá o conforto, o consolo que a gente precisa. Porque Ele está sempre do nosso lado, não é verdade? Jesus disse, vou estar com vocês todos os dias. Ele está conosco, Ele é Deus conosco. Não é o nome de Jesus? Emmanuel, Ele está conosco todo o tempo, pronto para carregar a nossa dor, a nossa luta, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. Ele está ali, prontinho. Ele não é igual, lembra daquela historinha dos passos na areia? Lembra? Aquela velha história. O James vai contar hoje, ele gosta daquela história, então ele vai contar toda a história para vocês, mas eu não vou contar. Eu vou dizer só assim, no final da história, o cara olha para trás e vê só uma caminhão, um passo, né? Aí ele vai reclamar com Jesus. Jesus, na hora que eu mais precisei, eu estava sozinho lá, olha lá. E o que Jesus fala? São os meus passos, não os seus. Você estava aqui nos meus colos. Não é lindo isso? É uma só historinha, mas retrata a verdade, de que naquela hora que a gente pensa que está sozinho, não estamos não. O Senhor está lá conosco, nos carregando no colo. É lindo demais. Então, aqui está a primeira razão do porquê sofremos. Deus permite a nossa dor, a nossa luta, o nosso sofrimento, que você talvez esteja passando agora. Deus permite, para que, versículo 4, vamos ler de novo versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Aí ele diz o motivo. Quando diz para quê, é um motivo, certo? Para que o quê? Com a consolação que recebemos de Deus,
possamos consolar o outro. Então, na próxima vez que você perguntar, Deus, por que eu estou sofrendo? Você já sabe a resposta. Tá aí. Descomplicou ou descomplicou? Nem vai perguntar mais, né? Já sei, Deus. É assim que se descomplica as coisas. Quando a gente entende o que está escrito, entende a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo a gente entende. Então, descomplicou. Lindo isso. Vamos para o segundo. Eu nem sei quanto tempo que eu tenho aqui, mas eu vou embora. Depois da escola dominical que se vira. Ai, que bênção! Então podemos até meio-dia. Aleluia, Senhor. Não vou correr mais. Daqui a gente vai para o almoço. O Décio vai pagar almoço para todo mundo hoje. E a igreja vai ajudar ele a pagar. O tesoureiro me mata agora. Segunda razão do porquê sofremos, do que passamos por essas lutas, essas dores, mágoas, choros, tudo isso, é para participarmos no sofrimento de Cristo. Isso é meio complicado, mas vamos tentar descomplicar, tá bom? Para participarmos no sofrimento de Cristo. O versículo 5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Como é que a gente pode entender esse sofrimento de Cristo transbordando sobre nós? Vamos tentar entender o sofrimento de Cristo, se é que é possível entender o sofrimento de Cristo, não é? Não vamos entender tudo isso, não. Jesus Cristo foi perseguido, não foi? Você já foi perseguido? Ele foi maltratado. Você já foi maltratado? Ele foi odiado. Você já também? Ele morreu na cruz. Alguém aqui já morreu na cruz? Não. Então, não dá para entender o sofrimento de Cristo, né? Algumas coisas a gente até se identifica com ele, mas o dele foi o máximo. E Jesus não sofreu apenas só no corpo e na moral, como xingaram ele, socaram ele, cuspiram nele. Ele sofreu também nas emoções dele. É ou não é? Quando Jesus estava na cruz, ele estava sozinho, segurando a barra do meu pecado e do seu também, naquela cruz. Toda aquela dor e sofrimento sozinho. Sozinho! Você já sofreu sozinho? Não, porque Jesus está conosco. Mas Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Nós não temos isso. Esse sofrimento que o Senhor Jesus teve na alma dele, nas emoções dele, ninguém se compara. O sofrimento deles é incompreensível, impossível de compreender. E esse sofrimento transbordam sobre nós, Paulo diz, de alguma maneira. Quer dizer, nós participamos desse sofrimento, porque o sofrimento de Cristo não terminou com a morte dele na cruz. Então, quando Paulo está sofrendo, Jesus está sofrendo com ele. Jesus continua sofrendo, então nós participamos, porque o nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo. Porque nós somos o quê? Seguidores dele, não é? Filhos dele, salvos por ele, chamados por ele para sofrer. Colossenses diz, e Filipenses também, que nós fomos salvos também para sofrer por ele. Então, quando os apóstolos, porque a igreja continua, e quando os apóstolos estavam sofrendo, Jesus estava com eles no meio do sofrimento deles. Jesus estava sofrendo com eles e por eles. Então, eles estavam sendo transbordando no sofrimento de Cristo. E é isso que Paulo fala na carta toda: os meus sofrimentos são os sofrimentos que Cristo sofreu por meio de mim. Um exemplo disso é Estevão. Lembra de Estevão? Aquele homem de Deus, lá em Atos capítulo 7, não é? Pregando a palavra para os judeus com raiva, ódio terrível, porque ele falou que Jesus era o rei, era o Salvador, ressuscitou, e eles pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Quando Estevão estava no fim, na última pedrada que levou ele à morte, o que ele fez? Lembra-se? Se você já leu Atos 7, ele olhou para os céus e viu o quê? Os céus abertos. E quem estava lá? Jesus! E como Jesus estava? Fala para mim, como que Jesus estava lá no céu? Mas como que Jesus estava? Sentado ou em pé?
Em pé. É a única vez na Bíblia que você vai encontrar Jesus em pé ao lado do trono de Deus. Todos os outros textos falam que Jesus está assentado, não é? Ele está assentado à destra de Deus. Nesse momento que Estevão estava sendo apedrejado na hora da morte, ele olha e vê Jesus em pé. O que isso significa? Jesus está lá. Estou com você, querido, vem para cá. Jesus está em pé, ele não está só, coitadinho, não é Deus? Sofrendo por nós. Não, ele está junto, ele está em pé, sofrendo conosco. É isso que é o sofrimento de Cristo transbordando em nós e por meio de nós. Então nós somos consolados para consolar. E versículo 6, pulando para o versículo 6, agora diz... Tem versículo 6? Nem tem versículo 6 aí. Tem. Versículo 6. Somos consolados. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Pode dizer, eu estou sofrendo tudo isso, mas estou sendo consolados para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem. Paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Deus é nosso Deus, é fonte de toda misericórdia, de todo consolo, e por meio de Cristo Ele conforta e o conforto que Ele dá transborda, mas você tem que estar com Ele, se entregar a Ele naquele momento do seu sofrimento, porque se você estiver condenando, gritando, reclamando com Jesus, por quê? Você não vai receber esse consolo, você vai ficar isolado, amargurado, vai embora da igreja, porque a igreja não presta, não me ajuda no meu sofrimento. Se a gente tem essa atitude, a gente perde a bênção do socorro de Deus e do socorro do povo de Deus, que também alguns já sofreram o que eu sofri. Então, se você está assim, ou se conhece alguém que está indo fora da igreja, porque está reclamando com Jesus, reclamando com Deus, reclamando com a igreja, com você talvez, essa pessoa está isolada, fora da comunidade, está perdendo a bênção do consolo de Deus por meio de você, por meio da igreja, que é o povo de Deus. Os cânticos que nós cantamos hoje têm tudo a ver com esse socorro. E isso descomplica tudo. Então você pergunta de novo, mas por que eu sofro? É difícil responder essa pergunta. O livro não vai responder essa pergunta, porque é difícil. Por que sofremos? Aí não vou comprar mais o livro, você não vai responder a pergunta. Mas vai te ajudar a entender o processo, ok? Porque existe... É um mistério de Deus. Deus permite o sofrimento, é um mistério. Não dá para explicar mistério, não é? Às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio pecado, não é verdade? A gente faz coisa errada e as consequências estão aí. Então eu sofro, não sei por quê. Eu sei por quê. Eu aprontei, eu mereço. E ainda assim Jesus vem e nos consola e nos ajuda quando a gente pede perdão para Ele, não é verdade? Mas às vezes nós sofremos como Paulo. Ele não fez nada de errado, era para ele não pecar. Deus colocou espinho na carne dele, uma situação para ele não pecar, para ele andar com Deus. Às vezes acontece isso conosco também. Eu tive um espinho na carne, e você talvez tenha o seu. Mas o mais importante no sofrimento, e isso você vai ver no livro, e vai ver na palavra de Deus, é que a razão maior e a razão soberana do sofrimento é que a gente dá glória a Deus por poder participar do sofrimento que através de Cristo nós sofremos. Trazer glória para o nosso Deus, porque Ele permite aquela situação difícil na nossa vida. Lembra-se de José? Eu estou lendo a minha Bíblia toda esse ano, e essa semana eu li a história de José. Que história linda, né? Fabulosa. Aqueles sonhos dele depois se tornam realidade, não é? Mas quando se torna realidade fica difícil, porque os irmãos fazem o quê? Se invejam dele, ficam com raiva dele, põem ele numa cova, vendem ele. Então José foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, foi injustiçado lá no Egito, fazendo a coisa certa, hein? Injustiçado. E no final de tudo, quando os irmãos vêm comprar dele a comida lá no Egito, a hora de José falar, agora vocês estão nas minhas mãos. O que você faria se você fosse José, com seus irmãozinhos lá querendo comprar das suas mãos? Aquele maquiavélico, né?
José não fez isso. O que ele fez? Vocês intentaram mal. Olha como ele dá glória a Deus. Mas Deus tornou o mal em bem. E olha eu aqui, estou aqui para abençoar vocês e dar comida para vocês. É essa atitude, queridos, que nós temos que ter na hora do sofrimento. José podia jogar todo o ódio contra os irmãos dele, ele tinha toda a razão para fazer isso, mas ele deu glória a Deus e entendeu a mão e poder de Deus no meio do sofrimento. Não é lindo isso? Amém ou não? Vamos viver dessa maneira e descomplicar as coisas? Vamos? Amém. E vamos para a terceira e última. E aí, até meio-dia que termina essa aqui. Para cuidarmos uns dos outros. Os nossos cânticos hoje foi tudo sobre essa parte. Para cuidarmos uns dos outros. Deus permite a gente sofrer para que a gente possa cuidar uns dos outros. E o versículo 7 diz: sabemos que da mesma forma como vocês, Paulo diz, vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, é um ciclo aqui, tá bom? Paulo diz: eu sofro, recebo consolação, vocês participam comigo, vocês sofrem comigo e vocês recebem a consolação. Nós estamos participando. A palavra participar aqui é muito importante, porque participar não é assim, só assistir, como assistimos televisão, né? Estou participando. Não, você não está só assistindo. Participar é entrar junto. É o que o Paracaléu faz, o que o Espírito Santo faz, o que o consolo que Deus está falando aqui para nós faz. Ele entra em campo, ele arregaça as mangas, ele entra no jogo. Participar, vocês participam. Então, quando um irmão querido está sofrendo uma doença, né? O pastor Edgar, coitado. Alguém vai lá e, Edgar, ou não vai lá porque vai pegar a doença dele. Não é assim não. Mas dá uma ligada para ele, manda uma mensagem para ele: pastor, te amo, viu? Isso é muito importante na minha vida, estou orando por você. Só isso. Não é lindo isso? Alguém que perdeu alguém, como nossa querida Isaura. Participar do sofrimento dela. Se você já passou por isso, você sabe a dor que é. E não vai lá e fala: eu sei o que você está sentindo. Não fala. Você fala: querida, estou com você, tá bom? Estou junto com você em oração nessa sua dor. Só isso. E ora. E a pessoa vai perceber. Então você está participando no sofrimento daquela pessoa. Isso é lindo, é maravilhoso, é divino. E Deus abençoa quando a gente faz isso para a glória dele. Deus permite, então, o sofrimento para a gente aprender lições, aprender da graça a Ele, dar glória a Ele, por Ele ter nos dado aquela situação difícil. Ele nos revigora para ir para o meio, quando a gente aceita o plano dele, ok? Não quando a gente fica reclamando com Ele. E assim, nós recebemos o consolo por meio da graça dele, do amor dele, e aí nós ficamos fortes, depois que passamos daquela luta, dor, tempestade, a gente está forte. Alguém vai olhar para mim: como pode? Pode, porque eu passei por aquela tempestade, e Deus deu todo o conforto, toda a graça que eu precisava naquela hora. Estou forte por isso. E aí agora que você está forte, você vai ajudar um outro que está fraco, ou está na mesma situação, você está participando com ele naquela mesma dor e luta que a pessoa passou. Então Paulo vai contar toda a história dele nesse livro, que você vai ler daqui para frente, esse e aquele, combinado? Se você não tem nada para ler essa semana, abre em 2 Coríntios e lê toda a história de Paulo. Você vai ficar de boca aberta o que esse homem passou na vida dele. Tenho certeza. E você vai dar glória a Deus e dizer: eu não sofro nada. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai dizer: Deus, eu estou reclamando de nada, por nada. Porque esse homem sim sofreu. E você vai dar glória a Deus. Paulo se viu então como uma parte maior nessa história. Ele viu que os bons e maus momentos, os fáceis e os difíceis momentos da vida dele, ele falou: aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. E aí ele diz: posso todas as coisas. Em quem?
você vai dizer a mesma coisa. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Você vai dizer a mesma coisa quando você tem a mesma experiência que Paulo, com a mesma atitude que ele teve. Você está disposto? Topa? Sim ou não? Queria uma firmeza nesse sim. Topa ou não? Amém. Agora eu senti firmeza. Está sofrendo? Tá doendo? Aqui dentro? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está com você. E nós estamos com você, amém? Amém. Vamos dizer isso? Nós estamos com você? Estamos juntos. Vamos descomplicar as coisas. Nós estamos juntos. Nós somos todos sofredores aqui. Estamos juntos. Precisamos um do outro. Agora que você passou já por tudo, você topa ajudar um outro que está passando também? Topa? Sim ou não? É isso que eu quero ouvir. A igreja do Horto, mutuamente se ajudando para a glória do nosso Deus no meio do sofrimento. Amém? Lembre-se, Deus nos consola para consolarmos uns aos outros. Vamos orar? Deus, o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, e o teu plano é tão perfeito, e nós só temos que dar glória ao Senhor, que o Senhor merece, Pai. Muito obrigado, nosso Deus. A vida não é fácil nesse mundo, e o Senhor Jesus já tinha nos dito isso, que não seria fácil. Nós, às vezes, nos enganamos pensando que sim, mas o Senhor também prometeu que estaria conosco todos os dias, e o Senhor também prometeu que o teu Espírito Santo seria o nosso Consolador, e o Senhor é fiel, e o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus. Obrigado, nosso Deus, por toda a força que o Senhor tem nos dado no meio do sofrimento. Agora, Pai, nos ajude a irmos e ajudarmos outros que estão passando por outros sofrimentos que nós passamos. Nos ajude a sermos igreja. Nos ajude a sermos corpo de Cristo, vivo, ativo, na vida um do outro e na vida da nossa comunidade. E assim outros vão ver que nós somos filhos de Deus e vão querer saber a razão dessa salvação que nós temos. E o seu nome será glorificado. E nós choramos aqui com muita gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.